Salve Maria Imaculada, tudo bem? Eu me chamo Hugo Júnior, sou membro fundador da comunidade católica Missão Ave Maria, aqui na cidade de Simões, no estado do Piauí. E com muita alegria recebi o convite para também compor ao grupo de palestrantes e pregadores do Congresso Católico de Espiritualidade. Fico feliz em ter você aqui conosco. Espero que esse congresso seja para você um bálsamo, seja também um momento propício de crescimento espiritual e intelectual. Nós hoje vamos partilhar um pouco sobre carisma fundacional. O carisma na perspectiva das novas comunidades. E eu estarei com você nesse pouco tempo, mas numa conversa que vai nos edificar. Continue conosco. Quero convidar você, no início dessa formação, dessa conversa, dessa palestra, para podermos rezar. Iniciemos esse momento com oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, quero vos apresentar nesse momento as nossas vidas. Colocar diante de Ti, pela intercessão da Virgem Maria, os nossos corações, a nossa história, o nosso intelecto, todo o nosso ser. Que possamos estar abertos para bem viver aquilo que Tu tens preparado para nós a partir desse congresso. Que possamos estar de coração aberto e sensível para acolher com amor e pôr em prática aquilo que servirá para a nossa edificação espiritual, intelectual, humana, afetiva, na nossa caminhada enquanto igreja, enquanto leigos, religiosos, sacerdotes, conduzindo-nos, ó Virgem Maria, ao caminho de Jesus. E que o nosso olhar e nem os nossos passos se desviem desse belo caminho que nos leva ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, como já me apresentei, estou com você nesse momento, aqui no Congresso Católico de Espiritualidade, para juntos partilharmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É uma alegria estar aqui com você, foi uma alegria dar o meu sim também a todos da comunidade católica Ore, a pessoa do Padre Neto, que iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo, têm colocado toda essa estrutura à nossa disposição. Bem sabemos que tem sido tempos difíceis de pandemia, aonde somos convidados a um isolamento social. Bem sabemos também que muitos podem e outros tantos não têm condição de entrar nesse isolamento. Mas todos, sem exceção, estão sentindo o efeito dessa pandemia, seja a partir da contaminação com esse vírus ou até mesmo por toda a situação e toda a mudança de vida que nos foi imposta, que nos é necessária. Esse congresso ele vem de encontro às nossas necessidades, de modo bem particular a esse tempo.
estamos em casa, vamos aproveitar esse tempo em coisas boas. E nada melhor do que aproveitar esse tempo no Congresso Católico de Espiritualidade. Vamos começar, nesse exato momento, a nossa indagação e a nossa explanação acerca do tema. Pois bem, vamos falar sobre o carisma fundacional, a importância do carisma das novas comunidades para a vida da igreja. Primeiro, eu gostaria de convidar você para refletirmos a palavra carisma, que vem do grego carisma, que quer dizer favor ou dom divino. A palavra carisma, ela significa graça. É uma graça de Deus. Neste sentido, é preciso reconhecer que todo dom ele deve estar à disposição da igreja e ser vivido em união com ela. É fundamental compreendermos isso. E aqui eu vou trazer um pouco mais daquilo que a própria igreja nos ensina, daquilo que a sã doutrina, o Sagrado Magistério, o catecismo da Igreja Católica vem nos falar. Mas eu quero trazer também, de modo particular, as orientações e aquilo que nos fala a nossa igreja aqui no Brasil, a partir da CNBB. Ela lançou um subsídio doutrinário, de número 3, que vai falar sobre, justamente, as novas comunidades, os movimentos eclesiais e novas comunidades. E para iniciarmos, eu quero convidar também você para refletirmos aquilo que diz o subsídio, doutrinário de número 3, lá no número 25. Diz o seguinte: os movimentos eclesiais têm se tornado, pela dinâmica de seus carismas, canais para a vivência de novas formas de religiosidade diante dos desafios da cultura moderna. Eles respondem também à necessidade de experiência pessoal de Deus e de busca de sentido em orientação para a vida, como uma considerável contribuição para a vivência da fé. A participação de tantos na vida da igreja e para a evangelização no mundo de hoje. Isso é o que nos fala o número 25 do subsídio 3 da CNBB. Meus queridos, essa eclesiologia de comunhão, especialmente desenvolvida a partir lá do Sínodo dos Bispos no ano de 1985, ela reconhece em todos os membros da igreja a qualidade de sujeitos, animados pelo Espírito Santo que neles age. São conscientes e responsáveis em sua fé e em seu proceder. Vivem uma história que lhes é própria. São dotados de carismas e dons pessoais. Não são meramente membros passivos da comunidade. Também têm uma contribuição própria a dar na construção e configuração concreta da igreja, pois o Espírito respeita a diversidade das pessoas e, ao gerar comunhão, ou seja, unidade, gera igualmente a catolicidade, ou seja, a universalidade que abarca a diversidade e não uniformidade. O Espírito, ele nos gera a partir de cada tempo para que nós possamos dar uma resposta plausível e autêntica aos anseios da igreja. O carisma, como eu disse, é uma graça. E de graça nós recebemos, e de graça nós devemos dar. Não é à toa que você está nesse congresso de forma gratuita, porque também é uma graça de Deus. O carisma fundacional, ele muitas vezes é visto como, por exemplo, uma coisa nova para a igreja. Sempre
nossa, o que é isso? É uma comunidade, quando ela surge, sempre fica as dúvidas, né? ou até mesmo uma certa cautela da igreja. Isso é necessário. Vamos esperar, vamos deixar as coisas andarem, mas sempre com observância e o pastoreio por parte da igreja. Com isso, tem essa prudência e o pastoreio da Santa Igreja, na pessoa dos seus pastores, os quais buscam um conhecimento e observância, crescimento deste, né? E também o acompanhamento acerca desse carisma, para assim poder reconhecer como algo autêntico no seio da igreja local. É importante lembrar que o carisma, ele vai sendo formado, ele vai sendo moldado conforme o próprio Espírito ele vai nos conduzindo, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que seria fundador de uma comunidade, ou muito menos que participaria de uma comunidade, né? Sempre no início há uma grande relutância por nossa parte, assim houve na minha vida, né? E na medida que a gente vai aceitando, mas há também uma fase de descobrimento e de discernimento, né, acerca do carisma, daquele dom que Deus nos dá para ser colocado a serviço da comunidade. É importante salientar ainda que no início de uma comunidade não existe nada edificado. É como uma casa, é como uma obra. Ela vai sendo edificada paulatinamente, de forma gradativa. Começa-se ali pela estruturação do terreno, pelo alicerce, e começa a se edificar as paredes. Mas isso tudo com calma e respeitando o tempo. Não apenas o tempo Cronos, que é o nosso tempo, mas sobretudo o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Com esse tempo, e a resposta do fundador e da sua comunidade, se vai descobrindo e conhecendo mais sobre acerca do carisma e a estrutura que lhe deve dar suporte, que lhe é devida, né? Então, podemos dizer que o carisma fundacional, ele é um dom de Deus, que traz em si uma graça particular para quem vive e para quem recebe, né? Então, quem vive, os membros da comunidade, têm essa graça. Mas aqueles que também são alcançados, talvez você não faz parte de nenhuma comunidade, você esteja engajado em outro serviço da igreja, pastoral, movimento, enfim. Mas esse carisma, ele não está restrito e não está exclusivamente para a comunidade. Ele deve sempre estar a serviço de todo o povo de Deus, de toda a Santa Igreja. Então, como eu disse, é um dom, é uma graça. E se de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar, nós devemos transmitir. E aí, é importante frisar que, uma vez que todo dom deve estar à disposição da igreja e ser vivido em união com ela, se o carisma ele não está a serviço da igreja, ele não está ligado à videira. E se não está ligado à videira, vai murchar. Porque é a partir da videira que os ramos têm vida e crescem e podem até dar frutos. E se não está ligado à videira, logo ele não tem vida, ele vai murchar e assim ele vai deixar de existir. Pois se não estiver ligado a essa videira, consequentemente não haverá possibilidade de sobreviver. E quem é a videira? É a Santa Igreja. São os nossos pastores. É a igreja que o próprio Cristo instituiu. É fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, todo carisma fundacional está intimamente ligado à igreja de Cristo. Porque senão ele não terá vida. Porque senão ele não conseguirá crescer. Porque o que nos sustenta não é necessariamente o carisma, mas é necessariamente a ligação com a videira, com a igreja, com Cristo, vivo e presente na Santa Igreja e nos seus ministros. Se o carisma ele é autêntico, ele será de fato uma manifestação de Jesus Cristo, de uma maneira específica na igreja,
em resposta aos desafios de hoje da igreja e do mundo. Eu trago isso e me recordo também muito tantas ordens religiosas, né, com seus carismas próprios no início. Trago aqui, por exemplo, a ordem franciscana, São Francisco de Assis. O Espírito Santo impeliu Francisco à vivência de um carisma, de uma graça de Deus, a partir de uma necessidade daquele tempo, né? O povo de rua, os andarilhos, aqueles que não tinham ninguém por si, e sobretudo, depois em seguida, os leprosos, a vivência nos leprosários. Tudo isso naquela época era algo muito frequente e muito gritante, a necessidade daquele tempo. E aí o Espírito Santo ergue, né, impele o coração de Francisco para dar uma resposta para a igreja. E dar uma resposta para a igreja, consequentemente, dar uma resposta para todo o povo de Deus em suas necessidades. Continuando, o número 60 do subsídio doutrinário da CNBB diz, no número 60 do subsídio 3, o carisma autêntico, ele terá sempre uma dose genuína de novidade na vida espiritual da igreja, uma operosidade peculiar e reveladora de fidelidade ao Senhor e de docilidade ao Espírito Santo. Essa autenticidade e essa eclesialidade se verificam à medida que a vivência do carisma se torna força e fecundidade para a ação evangelizadora na igreja particular em que o movimento eclesial e a nova comunidade se inserem. A CNBB, nesse subsídio doutrinário 3, que vai nos falar dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, ela vem nos fortalecer, vem nos ensinar e nos nortear acerca daquilo que o Espírito Santo vem falando e vem agindo nos nossos corações. Confesso que para mim é um dos livros de cabeceira, onde nós devemos ler e reler cotidianamente e colocar em prática, não apenas ler. E nesse número 60 ele vai falar justamente sobre isso, essa autenticidade do carisma, que ela terá sempre essa dose genuína de novidade na vida espiritual com a igreja e essa operosidade peculiar e reveladora, a fidelidade ao Senhor, e se há fidelidade ao Senhor, a fidelidade à sua igreja e a docilidade do Espírito Santo. Não sou eu, Hugo Júnior, por mim mesmo, quem faça esse carisma. É o próprio Deus. A nossa comunidade, nós temos um carisma. O nosso carisma é cuidar, adorar e servir. Ou seja, cuidar de Cristo no pobre, adorar a Cristo na Eucaristia e servir a Cristo na igreja. Esse carisma foi algo que o Espírito Santo impeliu ao meu coração na vivência desses 13 anos de comunidade, de missão e comunidade. E é, por assim dizer, o meio pelo qual, impelido pelo próprio Espírito e na fidelidade ao Senhor e à sua igreja, nós manifestamos o nosso amor e o nosso serviço para o reino de Deus. Então, sendo esse carisma também autêntico, ele é transmissível aos outros. Deus coloca em outros a identificação com aquele carisma. Outras pessoas com o chamado e identificação a este carisma particular. São impelidos essas pessoas a avançar para águas mais profundas. Ou seja, o carisma, ele é transmissível também para os outros. Quantas pessoas, né, lá no início estava só eu e mais um ou outro irmão, mas quantas outras pessoas com o passar do tempo foi se identificando, foi também sentindo a necessidade de viver esse carisma e foi se achegando até nós. Assim também nas outras tantas comunidades espalhadas no nosso Brasil e no mundo inteiro. Diga-se de passagem que o Brasil é o país com o maior número de novas comunidades, né? Tanto é que o CARES,
que é o organismo internacional que nos acompanha, resolveu fazer o seu primeiro encontro internacional em terras brasileiras, que aconteceu agora em janeiro, lá em Recife. Tive a oportunidade de estar lá e comungar com tantos carismas belos e autênticos para a vida da igreja. Vamos dar continuidade ao nosso tema e entender que o carisma fundacional está sempre no fundador, por excelência, e em cada um dos membros da nova fundação, desde antes de ser formado no ventre materno. Como assim, Hugo? Sim, desde o momento em que foi sonhado por Deus no seio trinitário, está escrito: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia, eu já te havia designado profeta das nações, conforme Jeremias 1:5. Então, o carisma fundacional, ele está presente no fundador e nos membros lá desde antes, né? Desde muito tempo, desde antes de sermos formados no seio materno. Ele foi sonhado por Deus no seio trinitário. É em vista do carisma, para o carisma e pelo carisma, que Deus criou cada membro da nova fundação. Deus, ele faz o homem para a igreja. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica, e eu quero convidar você a refletirmos juntos aquilo o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz no número 760: a igreja é a finalidade de todas as coisas. O mundo foi criado em vista da igreja, dizem os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e essa convocação é a Santa Igreja. Meus irmãos e irmãs, de fato, Deus, ele nos fez à vista da Santa Igreja. E assim eu posso dizer também que o carisma, né, que é em vista do carisma, para o carisma e pelo carisma, que Deus criou cada membro de nova fundação. Né? Daí a necessidade de conhecer, de se aprofundar, de não só se aprofundar, mas de viver a todos os instantes, de forma autêntica, a vida, o carisma de cada comunidade. Um membro de comunidade que ele não vive o carisma, ele corre sérios riscos de se distanciar da comunidade, porque o que nos torna um é também essa vivência do carisma pela ação do Espírito Santo. São Clemente de Alexandria, ele nos traz, né, uma frase muito interessante. Ele diz assim: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Não há carisma sem uma perfeita unidade, mesmo na diversidade, com a Santa Igreja. A riqueza da igreja é essa diversidade de dons e carismas. Mas não é porque o meu carisma é diferente do outro, ou de outro, que eu não devo estar ligado, que eu não vou estar ligado à videira, à igreja, a Cristo. É fundamental nós prestarmos atenção e nos observar e ter esse cuidado acerca da vivência do carisma em comunhão com uma Santa Igreja. O carisma fundacional, ele é uma graça de Deus, maior do que o fundador. É uma novidade que ultrapassa a sua humanidade, seu entendimento e a sua capacidade humana. Meus irmãos, o fundador, ele é apenas um mero instrumento de Deus. Nós devemos ter
muito cuidado para não cairmos no pecado de achar que o fundador é aquela pessoa. Não, há um respeito, há um reconhecimento de entrega e de obediência à voz de Deus, à ação do Espírito Santo a partir do fundador, que é de onde tudo inicia. Mas o fundador, ele em momento algum é maior que o carisma, porque a graça de Deus é maior que tudo. Uma novidade que ultrapassa, como eu disse, a sua humanidade, o seu entendimento, a sua capacidade humana. Não podemos resumir a comunidade à figura do seu fundador. Não podemos, jamais. Eu falo isso constantemente, eu partilho isso com frequência com os membros da nossa comunidade. Eu sou apenas mais um servo dentro desse carisma. Nós somos chamados por Deus e impelidos pelo Espírito Santo a viver o carisma e não a viver à mercê do fundador. Não, jamais. E eu me lembro que, acho que foi o cardeal Farrell, lá no Encontro Internacional das Novas Comunidades, ele falava sobre isso, o cuidado que nós devemos ter. E aí também fica um alerta para nós fundadores. Nós somos seres humanos e nós somos convidados a ofertar a nossa vida. E não que os outros ofertem a sua vida para nós. Pelo contrário, nós somos convidados a ser o primeiro a servir e não a ser servido, né? E ter muito esse cuidado, esse amor, porque quando eu, enquanto fundador, acho que o carisma, que eu sou maior que tudo e até que o carisma, eu estou sendo egoísta. Eu estou brincando de comunidade. E Deus não nos convida a brincar de comunidade. Deus nos chama a ser fiel a um propósito que é dele e que foi colocado mesmo diante da nossa miséria no nosso coração para ser vivido e para ser posto em prática a serviço da igreja e do povo de Deus. Então nós não podemos resumir a comunidade à figura do seu fundador, em momento algum. Eu repito, eu nunca imaginei que seria fundador e também nem quis ser. Nós temos 13 anos de vida em missão e a maior parte desse tempo, eu confidencio para vocês, foi de muita relutância, pois eu não queria, eu nem mesmo aceitava essa ideia de uma nova fundação e muito menos de ser fundador, né? Mas foi justamente com o passar do tempo, foi justamente com a ajuda de alguns outros irmãos fundadores de novas comunidades. E aqui eu faço referência ao James Apolinário, da obra Servo do Cenáculo, e até o próprio Reinaldo Bezerra, da comunidade Ágape, que foram me instruindo, que foram me levando a refletir, de fato, a importância de rezar com Deus essa possibilidade de uma nova fundação, de um carisma e de colocar em prática tudo isso. Eu sou grato a essas pessoas e a tantos outros que me ajudaram e ainda hoje me ajudam nessa caminhada. Eu repito, todos nós, fundadores, somos pessoas humanas, com limitações, mas fomos impelidos e somos impelidos pelo Espírito Santo a dar resposta a partir de uma necessidade. E não devemos ser omissos. Não devemos negligenciar a voz de Deus. Devemos sim assumir o compromisso, mesmo com todas as consequências do nosso sim. Afinal de contas, não existe sim sem renúncia. Todo sim verdadeiro para Deus, ele é permeado também de renúncias pessoais, né? Então, é isso. O carisma, ele é também uma nova forma de vida. Afinal de contas, todo chamado é compreendido por uma resposta. E em toda resposta, como eu disse, há renúncias. É a partir dessa resposta e das renúncias
que compreendemos a necessidade de uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida, ela não deve ser para querer ser melhor ou maior que o outro. Ah, você agora é da comunidade porque você não quer mais ser da renovação, por exemplo. Eu sou fruto da renovação carismática católica, do movimento eclesial da renovação carismática. Eu sou fruto de um retiro de carnaval deles. E eu sempre digo isso para os coordenadores, para os meus irmãos de grupo de oração do movimento eclesial da renovação. Perdão. Eu digo isso, que eu não posso jamais esquecer a minha origem. Foi a partir de lá que Deus foi moldando e foi colocando no meu coração essa nova forma de vida a partir da comunidade, a partir do carisma, né? Então, é importante compreender que não existe uma comunidade melhor do que a outra, não existe uma comunidade melhor do que um movimento, do que um serviço, do que uma pastoral, né? Nós não somos melhor que o outro, pelo contrário, nós devemos nos tornar cada vez mais os últimos, os servos, e assim alcançar diante de Deus méritos na caminhada de uma vida de santidade. Eu costumo dizer que o carisma é como aquele documento de identificação também, que nos identifica, né? Não nos faz melhor, né, do que outro, não nos faz maior que o outro, mas nos identifica. É a partir do carisma que as pessoas nos conhecem e identificam as nossas particularidades, né? Então, daí a importância de vivermos o carisma a partir daquilo que Deus nos chama, a partir da perspectiva das novas comunidades, né? Nós não podemos dizer que há carismas melhores que o outro. Ah, não, porque eu sou da comunidade católica Missão Ave Maria, o meu carisma é melhor do que a comunidade A ou B. Não. Se nós fizermos essa afirmação, nós estaremos incorrendo num erro gravíssimo, pois cada carisma tem a sua devida importância para a Santa Igreja. Não há uma predileção da Igreja por um ou por outro carisma, nem mesmo deve haver em nosso meio. Não há. Como eu disse no início, o carisma ele é graça. Ah, não, essa graça é maior do que essa graça. Não, tudo é graça. Tudo tem a sua importância, a sua relevância diante de Deus e diante da igreja. Nós não podemos achar, porque eu sou de um carisma A, eu sou melhor do que carisma B. Isso é um erro gravíssimo. E se nós achamos, e se nós pensamos, nós devemos rever. E eu falo isso por quê? Porque também muitas vezes nós corremos o risco de nos aproximar ao carisma, não pelo que o carisma é, mas por um desafeto. Porque nós queremos, entre aspas, afogar nossas mágoas. Não pode ser assim também a busca e a vivência de um carisma. Ele deve ser a partir de uma resposta, a partir de um chamado, de um impulso do Espírito Santo e uma resposta autêntica a esse chamado, a esse impulso. Então, o carisma é essa identidade. Carisma é justamente isso. Carisma fundacional é essa identidade. Qual o carisma da sua comunidade, Hugo? Eu escuto muitas pessoas perguntarem, né? E aí, a minha resposta é: o nosso carisma se resume a um tripé, que é cuidar, adorar e servir. Destrinçando esse tripé, ele é cuidar de Cristo no pobre, adorar a Cristo na Eucaristia e servir a Cristo na igreja e aos seus ministros, né? É importante conhecer o carisma, mas não, repito, achar que o meu carisma é melhor que o outro. Porque, como eu falei no início, todo carisma ele é um chamado de Deus para uma necessidade particular a serviço da igreja em determinados locais. Assim foi a Ordem Franciscana, assim foi as Clarissas, assim foi os Beneditinos,
Assim foi a Canção Nova, assim é a Canção Nova, assim é a comunidade Ore, assim é a comunidade católica Missão Ave Maria. Há, na verdade, uma identificação, ou seja, muitas pessoas elas se identificam mais com um carisma. E isso não é achar que ele é maior ou melhor que o outro, mas há uma identificação. Eu me identifico mais com o carisma Shalom. Outros já se identificam com o carisma Ore. Outros com o carisma Missão Ave Maria. E por aí vai. Mas nenhum é melhor ou maior que o outro. Todos estão a serviço da igreja. Eu vou frisar isso do início ao fim. O carisma autêntico é aquele que está a serviço da igreja. E isso é belo, da diversidade de carisma. Isso é riqueza para a igreja. Eu digo sempre que os carismas fundacionais, na vida da igreja, a torna mais bela e autêntica diante das necessidades de cada tempo. E isso é verdade, né? Dá essa beleza para a igreja. Como é bom servir a Cristo na igreja, como é bom servir. E eu vejo pertinente também salientar que o segredo ele não são os meios, nem os métodos, mas sim o próprio carisma, que se expressa através dos meios e dos métodos. Ele vai além dos métodos e dos meios. Tudo isso e tudo que temos e somos é reflexo da resposta comprometida e autêntica ao carisma. Muitos buscam a vivência nas novas comunidades pelos meios e pelos métodos utilizados por esta. Mas esquecem que os meios e os métodos são apenas consequência do carisma. E que este carisma vai muito mais além do que os meios e do que os métodos. Eu quero aqui parafrasear um grande santo. Inclusive trouxe ele aqui também na sua imagem, São João Paulo II. São João Paulo II ele escreveu na sua mensagem aos participantes do seminário de estudos sobre os movimentos eclesiais e as novas comunidades, lá no ano de 1999. E ele diz, né, o seguinte, vamos ler. Este itinerário exige da parte dos movimentos uma comunhão sempre mais sólida com os pastores que Deus escolheu e consagrou para reunir e santificar o seu povo no fulgor da fé, da esperança e da caridade, porque nenhum carisma dispensa da referência e da submissão aos pastores da igreja, conforme a Christo Fidelis Lais, número 24. Portanto, o compromisso dos movimentos é compartilhar, no âmbito da comunhão e missão das igrejas locais, as suas riquezas carismáticas de modo humilde e generoso. E ele ainda, São João Paulo II, ele ainda enfatiza nessa carta que todos os carismas eles devem cooperar na sua diversidade a complementariedade para o bem comum. Todos os carismas devem cooperar na sua diversidade e complementariedade para o bem comum. Ou seja, aquilo que a gente vem falando desde o início. O carisma é serviço. Carisma é serviço. E, finalizando já as minhas palavras, aqui, né, respeitando o tempo que me foi dado, eu quero trazer o documento, o número 39 do subsídio doutrinário 3 da CNBB, que diz: a autenticidade dos carismas pode ser discernida e provada na medida em que estes constroem a comunhão, enriquecem a igreja, geram uma unidade inclusiva e não excludente, enviam a missão,
Essa perspectiva evita o risco de um movimento permanecer voltado para dentro de si mesmo, preocupado em aumentar seus quadros, em detenção e alienação às urgências que são de toda a igreja. Em desatenção e alienação às urgências que são de toda a igreja. Meus irmãos, eu quero aqui frisar alguns pontos do número 39 do subsídio doutrinário 3 da CNBB, Igreja Particular, Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades. A autenticidade dos carismas, ela pode ser discernida e provada na medida, ela é discernida e provada na medida em que se constrói comunhão. Porque essa comunhão, ela enriquece a igreja. Ela gera uma unidade inclusiva e não excludente. Ela envia a missão. Essa resposta evita risco de um movimento permanecer voltado para dentro, para si. Nós, enquanto novas fundações, novas comunidades, somos convidados a não estar voltados para si, mas estar voltados para fora. E ao anseio da igreja, ao encontro da necessidade da Santa Igreja, dos bispos, dos padres, e ser mais um, né? Somar, ser um mais, né? Ser mais um no serviço do reino de Deus. Nós precisamos ter muito esse cuidado. Daí que a igreja nos orienta sempre que nós devemos estar ligados, que a nossa referência e submissão são os pastores da igreja. Nova comunidade, nova fundação, que não procura estar ali do lado do bispo, ouvindo, pedindo orientação, corre o risco de ir mal. Porque o bispo, ele é o representante do Papa naquela igreja local. E nós precisamos estar intimamente ligados a ele. Ele é o nosso pastor. E com certeza ele está disposto a nos pastorear. Nós só precisamos pedir esse pastoreio. Nós só precisamos ir ao encontro dele. Por que eu falo isso? Porque isso está ligado ao carisma. A autenticidade do carisma é o serviço à igreja, mas também essa submissão e essa ligação, né, essa unidade inclusiva à igreja de Cristo, aos pastores, e que não exclui ninguém, e que abraça a todos, e que está disposto a fazer comunhão com tantas outras expressões, serviços, carismas, movimentos pastorais da igreja. Nós não podemos criar o nosso mundinho fechado e vivermos só para nós. Deus nos convida a avançar para águas mais profundas. Mas só se avança para águas mais profundas quem sai de si e vai ao encontro do outro. Carisma é servir. Carisma é estar à disposição. Eu finalizo com uma emblemática frase que se faz referência à Madre Teresa de Calcutá, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E São Dom Bosco, que também é um dos nossos patronos, nos fala tão bem e norteia inclusive o nosso carisma e a nossa comunidade em uma de suas frases, quando nos diz: Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Nós não estamos aqui para nós, mas para os outros. Que Deus o abençoe, que a Virgem Maria o cubra com o manto sagrado. Espero ter contribuído para o seu crescimento intelectual e espiritual nesta formação. Espero nos encontrar numa próxima oportunidade. Um forte abraço de Hugo Júnior e de toda a comunidade católica Missão Ave Maria. Paz e bem.